Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Para Taraveikum, por todos esses anos. Ela Juliette. Na calada da noite ouço pássaros. Eu os ouço, os vejo, fecho os olhos e os sinto, as penas estremecendo no ar, curvando o vento, as asas roçando meus ombros quando ascendem, quando pousam. Gritos discordantes soam e ecoam. Quantos? Centenas. Pássaros brancos, brancos com faixas douradas, assemelhadas a coroas no topo de suas cabeças. Eles voam. Voam pelo céu com asas fortes e firmes, donos de seu destino. Eles costumavam me fazer ter esperança. Nunca mais o farão. Viro o rosto no travesseiro, enfiando os dedos em carne de algodão, as lembranças se chocando contra mim. Você gosta deles? Ela pergunta. Estamos em uma sala grande e ampla que cheira a terra. Há árvores por toda parte, tão altas que quase tocam os canos e as vigas do teto aberto. Aves, dezenas delas, guincham abrindo as asas. Os gritos são altos. Um pouco assustadores. Tento não me encolher quando uma das grandes aves brancas passa por mim. Usa uma pulseira verde neon brilhante ao redor de uma perna. Todas usam. Não faz sentido. Lembro-me de que não estamos ao ar livre, as paredes brancas, o piso de concreto nos meus pés, e levanto os olhos para minha mãe, confusa. Nunca a vi sorrir tanto. Em geral, ela sorri quando papai está por perto, ou quando ela e papai estão no canto, sussurrando um para o outro, mas agora somos apenas ela, eu e um monte de aves, e ela está tão feliz que decido ignorar a sensação esquisita no meu estômago. As coisas melhoram quando minha mãe está de bom humor. Sim, minto. Eu gosto muito delas. Os olhos dela brilham. Eu sabia que você gostaria. E Maline não se importava com as aves, mas você sempre gostou demais das coisas, não é, querida? Não é nem um pouco como a sua irmã. De alguma forma suas palavras saem malvadas. Não parecem más, mas sou más. Franzo o senho. Ainda estou tentando descobrir o que está acontecendo, quando ela diz, eu tinha uma ave dessas de estimação quando era mais ou menos da sua idade. Naquela época, eram tão comuns que nunca poderíamos nos livrar delas. Ela ri e eu a observo fitar uma das aves, no meio do voo. Uma delas vivia em uma árvore perto da minha casa e chamava meu nome sempre que eu passava. Consegue imaginar? Seu sorriso desaparece quando ela faz a pergunta. Finalmente, ela se vira e olha para mim. Elas estão quase extintas agora. Você deve entender por que não pude deixar isso acontecer. Claro, respondo, mas estou mentindo novamente. Há pouco que eu entenda sobre minha mãe. Ela faz que sim balançando a cabeça. Essas são tipos especiais de criaturas. Inteligentes. Elas sabem falar, dançar. E cada uma delas usa uma coroa. Ela se afasta novamente, olhando para os pássaros do jeito que olha para todas as coisas que ela faz a trabalho, com alegria. A cacatua de crista amarela encontra um parceiro para a vida toda, diz ela. Assim como eu e seu pai. A cacatua de crista amarela. Estremeço de repente com a inesperada sensação de uma mão quente nas minhas costas, os dedos passando levemente pela minha coluna. Meu amor, ele diz, você está bem? Quando não digo nada, ele se mexe, os lençóis farfalhando, e ele me coloca nas curvas do seu corpo, encaixando-se ao meu redor. Ele é quente e forte e quando sua mão desliza pelo meu tronco, eu inclino a cabeça em sua direção, encontrando paz em sua presença, na segurança de seus braços. Os lábios tocam minha pele, um roçar no pescoço tão sutil que reluz, quente e frio até os dedos dos pés. Está acontecendo de novo? Ele sussurra. Minha mãe nasceu na Austrália. Sei disso porque ela uma vez me contou e porque agora, apesar do meu desespero em resistir a muitas das lembranças que passaram a voltar para mim, não consigo esquecer. Uma vez, ela me disse que a cacatua de crista amarela era originária da Austrália. Foi introduzida na Nova Zelândia no século XIX, mas Evie e minha mãe não as descobriu por lá.
Ela se apaixonou pelas aves em sua terra, quando criança, quando, segundo ela, uma delas salvou sua vida. Essas foram as aves que uma vez assombraram meus sonhos. Esses pássaros, mantidos e criados por uma mulher louca. Sinto vergonha ao perceber que me apeguei com afinco ao absurdo, às impressões desbotadas e desfiguradas das memórias antigas mal descartadas. Eu tinha esperança de mais. Sonhava com mais. A decepção se instala na minha garganta, uma pedra fria que não consigo engolir. E então, de novo, eu sinto. Enrijeço diante da náusea que precede uma visão, o soco repentino no estômago que significa que há mais, que sempre há mais. Aaron me puxa para mais perto, me abraça mais firme contra seu peito. Respire, ele sussurra. Estou bem aqui, meu amor. Eu estarei bem aqui. Eu me agarro a ele, apertando meus olhos com força enquanto minha cabeça começa a nadar. Essas lembranças foram um presente da minha irmã, Imaline. A irmã que acabei de descobrir, que acabei de recuperar. E só porque ela lutou para me encontrar. Apesar dos esforços incansáveis de meus pais para livrar nossas mentes das provas persistentes de suas atrocidades, Imaline prevaleceu. Ela usou seus poderes psicocinéticos para devolver a mim o que foi roubado das minhas memórias. Ela me deu esse dom, o dom da lembrança, para me ajudar a me salvar, para salvá-la, para deter o avanço de nossos pais, para consertar o mundo. Mas agora, depois de uma fuga bem-sucedida por pouco, esse dom se tornou uma maldição. O tempo todo minha mente renasce. Alterada. As memórias não param de chegar. E minha mãe morta se recusa a ser silenciada. Passarinho, ela sussurra, colocando uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. É hora de você voar para longe. Mas eu não quero ir, respondo com medo de fazer minha voz tremer. Quero ficar aqui com você, papai e Imaline. Ainda não entendo por que tenho que partir. Você não precisa entender, ela diz com delicadeza. Fico desconfortavelmente imóvel. Minha mãe não grita. Ela nunca gritou. Na minha vida inteira, ela nunca levantou a mão para mim, nunca gritou ou me xingou. Não é como o pai de Aaron. Mas minha mãe não precisa gritar. Às vezes ela apenas diz coisas que a gente não precisa entender, mas há uma nota de aviso ali, um caráter definitivo em suas palavras que sempre me assustou. Sinto lágrimas se formando, ardendo no branco dos meus olhos. Não chore, diz ela. Você está crescida demais para isso agora. Eu fungo, lutando contra as lágrimas, mas minhas mãos não param de tremer. Mamãe olha para cima e acena para alguém atrás de mim. Eu me viro bem a tempo de avistar Paris, o Sr. Anderson, esperando com minha mala. Não há gentileza em seus olhos. Não há calor. Ele se afasta de mim e olha para minha mãe. Ele não diz olá. Ele diz: Max já se acomodou? Ah, ele está pronto há dias. Mamãe olha para o relógio, distraída. Você conhece Max, continua ela, sorrindo de leve. Sempre um perfeccionista. Apenas quando se trata dos seus desejos, diz o Sr. Anderson. Eu nunca vi um homem crescido tão apaixonado pela esposa. O sorriso da minha mãe se alarga. Ela parece prestes a dizer algo, mas eu a interrompo. Está falando do papai? Pergunto, meu coração disparado. O papai vai estar lá? Minha mãe se vira para mim surpresa, como se tivesse esquecido que eu estava presente. Ela se volta para o Sr. Anderson. A propósito, como está Leila? Bem, diz ele, mas parece irritado. Mãe? Lágrimas ameaçam novamente. Vou ficar com o papai? Mas ela não parece me ouvir. Ela está conversando com o Sr. Anderson quando diz: Max vai orientar você em tudo quando você chegar, e ele vai poder responder a maioria das suas perguntas. Se houver algo que ele não possa esclarecer, é provável que você não tenha autorização para saber. O Sr. Anderson parece subitamente irritado, mas não diz nada. Mamãe também não diz nada. Eu não aguento isso. Lágrimas estão escorrendo pelo meu rosto, meu corpo tremendo tanto que deixa minha respiração trêmula. Mãe? Eu sussurro. Mãe, por favor, me responda. Ela segura meu brocomamiteu imóvel. Quieta. Ela não está olhando para mim. Ela não vai olhar para mim. Você vai lidar com isso também, diz ela. Não vai, Paris. O Sr. Anderson encontra meus olhos então. Tão azuis, tão frios. Claro, um lampejo de calor passa por mim. Uma raiva tão repentina que substitui brevemente meu terror. Eu o odeio. Eu odeio tanto que esse sentimento faz alguma coisa comigo quando olho para ele, e a onda abrupta de emoção me faz sentir coragem. Viro de novo para minha mãe. Tento de novo. Por que Imaline pode ficar? Pergunto, enxugando com raiva minhas bochechas molhadas. Se eu tiver que ir, não podemos pelo menos ir juntos. Eu me interrompo quando a vejo. Minha irmã, Imaline, está me espiando por trás da porta quase fechada. Ela não deveria estar aqui.
Mamãe disse isso. E Malini deveria estar fazendo suas aulas de natação. Mas ela está aqui, com os cabelos molhados pingando no chão e me observando, olhos arregalados como pratos. Ela está tentando dizer alguma coisa, mas seus lábios se movem rápido demais para eu acompanhar. E então, do nada, um raio de eletricidade percorre minha espinha e eu ouço a voz dela, aguda e estranha. Mentirosos. Mentirosos. Mate todos eles. Meus olhos se abrem e eu não consigo recuperar o fôlego, meu peito arfando, o coração disparado. Warner me abraça, fazendo sons suaves enquanto passa a mão tranquilizadora para cima e para baixo no meu braço. Lágrimas escorrem pelo meu rosto e eu as golpeio, limpando-as, as mãos trêmulas. Eu odeio isso. Sussurro, horrorizada com o tremor na minha voz. Eu odeio muito isso. Eu odeio que isso continue acontecendo. Eu odeio o que isso faz comigo. Digo. Eu odeio. Warner Aron pressiona sua bochecha no meu ombro com um suspiro, sua respiração provocando minha pele. Eu também odeio, ele diz baixinho. Eu me viro cuidadosamente no aconchego de seus braços, e pressiono minha testa em seu peito nu. Faz menos de 2 dias que escapamos da Oceania. 2 dias desde que matei minha própria mãe. 2 dias desde que conheci o resíduo de minha irmã em Malini. Apenas 2 dias desde que minha vida inteira foi revirada novamente, o que parece impossível. 2 dias e as coisas já estão pegando fogo ao nosso redor. Esta é a nossa segunda noite aqui no santuário, a sede do grupo rebelde dirigido por Nouria, filha de Castle, e a esposa dela, Sam. Deveríamos estar seguros aqui. Deveríamos ser capazes de respirar e nos reagrupar após o inferno das últimas semanas, mas meu corpo se recusa a se acalmar. Minha mente está sobrecarregada, sob ataque. Pensei que a onda de novas memórias acabaria, mas essas últimas 24 horas foram um ataque extraordinariamente brutal, e eu pareço ser a única em dificuldade. E Malini presenteou a todos nós, todos os filhos dos comandantes supremos, com lembranças roubadas por nossos pais. Um por um fomos despertos para as verdades que nossos pais haviam enterrado, e um por um, voltamos à vida normal. Todos menos eu. Os outros desde então seguiram em frente, reconciliaram suas linhas do tempo, deram sentido à traição. Minha mente, por outro lado, continua a vacilar, a girar. Mas então, nenhum dos outros perdeu tanto quanto eu. Eles não têm muito do que se lembrar. Nem mesmo Warner, Aron, está passando por uma reimaginação tão completa de sua vida. Isso tudo está começando a me assustar. Sinto como se minha história estivesse sendo reescrita, parágrafos infinitos riscados e revisados às pressas. Imagens antigas e novas, memórias, sobrepondo-se até a tinta escorrer, rompendo as cenas em algo novo, algo incompreensível. Ocasionalmente meus pensamentos parecem alucinações perturbadoras, e o ataque é tão invasivo que temo estarem causando danos irreparáveis. Porque algo está mudando. Toda nova memória é entregue com uma violência emocional que me atinge, que reordena minha mente. Antes eu sentia essa dor em lampejos, a doença, a náusea, a desorientação. Mas não queria questioná-la profundamente. Eu não queria olhar muito de perto. A verdade é que eu não queria acreditar nos meus próprios medos. Mas a verdade é, eu sou um pneu furado. Cada injeção de ar me deixa ao mesmo tempo mais cheia e mais vazia. Estou esquecendo. Ela? O terror borbulha dentro de mim, sangra através dos meus olhos abertos. Demoro um momento para me lembrar de que sou Juliette ela. Cada vez, levo um instante a mais. A histeria me ameaça. Eu a forço a ir embora. Sim, eu digo, forçando o ar em meus pulmões. Sim, Warner Aron enrijece. Meu amor, o que há de errado? Nada, minto. Meu coração está batendo rápido. Rápido demais. Não sei por que estou mentindo. É um esforço infrutífero. Ele pode sentir tudo o que estou sentindo. Eu deveria apenas dizer a ele. Não sei por que não estou lhe dizendo. Eu sei por que não estou dizendo. Estou esperando. Estou esperando para ver se isso vai passar, se os lapsos na minha memória são apenas falhas esperando para serem reparadas. Dizer isso em voz alta torna tudo real demais, e é muito cedo para dizer esses pensamentos em voz alta para ceder ao medo. Afinal, faz apenas um dia que começou. Ontem me ocorreu que algo estava realmente errado. Ocorreu-me porque eu cometi um erro. Erros. Estávamos sentados lá fora, olhando as estrelas. Não me lembrava de jamais ter visto as estrelas assim, nítidas, claras. Era tarde, tão tarde que já não era noite, mas manhã infantil, e a vista era estonteante. Eu estava congelando. Um vento corajoso passou sorrateiramente por um bosque próximo, enchendo o ar com um som constante. Eu estava cheia de bolo. Warner cheirava a açúcar, a suntuosidade. Eu me senti bêbada de alegria.
Eu não quero esperar, ele disse, pegando minha mão. Apertando. Não vamos esperar. Eu pisquei para ele. Para quê? Para quê? Para quê? Como esqueci o que tinha acontecido poucas horas antes? Como me esquecera do momento em que ele tinha me pedido em casamento? Era uma falha. Parecia uma falha. Onde antes havia uma lembrança, de repente havia uma lacuna, uma cavidade mantida vazia apenas até ser empurrada para o realinhamento. Eu me recuperei, lembrei. Warner Hill. Eu não. Esqueci o nome da filha de Castle. Esqueci como pousamos no santuário. Esqueci, por 2 minutos completos, como escapei da Oceania. Mas meus erros foram temporários, eles pareciam atrasos naturais. Senti apenas confusão enquanto minha mente se acalmava, hesitação enquanto as lembranças ressurgiam, encharcadas e vagas. Pensei que talvez estivesse cansada, sobrecarregada. Não levei nada a sério, até estar sentada sob as estrelas e não me lembro de prometer passar o resto da minha vida com alguém. Mortificação. Mortificação tão aguda que pensei que expiraria tamanha a força de tudo aquilo. Mesmo agora, o calor fresco inunda meu rosto e sinto que estou aliviada por Warner não poder enxergar no escuro. Aaron, não Warner. Aaron. Não sei dizer agora se você está com medo ou envergonhada. Ele fala, e solta a respiração suavemente. Parece quase uma risada. Você está preocupada com Kenji? Com os outros? Eu me agarro a essa meia-verdade com todo o meu coração. Estou? Respondo. Kenji. James. Adam. Kenji está doente, de cama, desde hoje de manhã bem cedo. Olho de soslaio para o luar oblíquo através da nossa janela e lembro que já passou da meia-noite, o que significaria que, tecnicamente, Kenji ficou doente ontem de manhã. Independentemente disso, foi aterrorizante para todos nós. As drogas que Naziera forçou em Kenji em seu voo internacional do setor 45 para a Oceania foram uma dose forte demais e ele está se recuperando desde então. Ele acabou tendo um colapso. As gêmeas Sônia e Sarah foram dar uma olhada nele e disseram que vai ficar bem, mas não antes de sabermos que Anderson estava reunindo os filhos dos comandantes supremos. Adam, James, Lena, Valentina e Nicolás estão todos sob a custódia de Anderson. James está sob a custódia dele. Foram alguns dias devastadores e terríveis. Foram algumas semanas devastadoras e terríveis. Meses realmente. Anos. Há dias, não importa a que distância eu vá, em que não consigo reencontrar os bons momentos. Há dias em que a felicidade ocasional que conheci parece um sonho bizarro, um erro, hiperreal e sem foco, as cores brilhantes demais e os sons fortes demais. Ilusões da minha imaginação. Há apenas alguns dias que a clareza se fez para mim, trazendo presentes. Há apenas alguns dias, o pior parecia ter ficado para trás. O mundo parecia cheio de potencial. Meu corpo estava mais forte do que nunca, minha mente mais cheia, mais nítida, mais capaz do que eu jamais a conheci. Mas agora sinto que estou me agarrando às bordas borradas da sanidade, aquele amigo esquivo que só aparecia nos bons momentos, que sempre partia meu coração. Aaron me puxa para perto e eu me derreto nele, grata por seu calor, pela firmeza de seus braços em volta de mim. Respiro fundo, estremecendo, e deixo tudo ir embora, respirando nele. Inspiro o aroma rico e inebriante de sua pele, o leve aroma de gardênias que ele sempre carrega consigo. Segundos se passam em perfeito silêncio e ouvimos um ao outro respirar. Lentamente minha frequência cardíaca se estabiliza. As lágrimas secam. Os medos dão uma trégua de 5 minutos. O terror é distraído por uma borboleta que passa e a tristeza tira uma soneca. Por um tempo somos apenas eu, ele e nós, e tudo é imaculado, intocado pela escuridão. Eu sabia que amava Warner Aaron antes de tudo isso, antes de sermos capturados pelo restabelecimento, antes de sermos destruídos, antes de conhecermos nossa história comum, mas esse amor era novo, verde, suas profundezas, desconhecidas, não testadas. Naquela janela breve e cintilante, durante a qual os buracos em minha memória pareciam totalmente explicados, as coisas entre nós mudaram. Tudo entre nós mudou. Mesmo agora, mesmo com o barulho na minha cabeça, eu sinto. Aqui. Isso. Meus ossos nos ossos dele. Este é o meu lar. Eu o sinto de repente ficar tenso e me afasto, preocupada. Não vejo muito dele nessa perfeita escuridão, mas sinto o delicado aumento dos arrepios ao longo de seus braços quando ele diz: "Em que você está pensando?" Arregalo os olhos, a compreensão destronando a preocupação. Eu estava pensando em você. Em mim? Supri uma lacuna entre nós outra vez. Confirmo balançando a cabeça encostada em seu peito. Ele não diz nada, mas posso ouvir seu coração disparado no silêncio tranquilo, e eventualmente eu o ouço soltar o ar.
É um som pesado e desigual, como se ele estivesse prendendo a respiração por muito tempo. Gostaria de poder ver seu rosto. Não importa quanto tempo passemos juntos, ainda esqueço o quanto ele pode sentir minhas emoções, especialmente em momentos assim, quando nossos corpos são pressionados um contra o outro. Com cuidado, passo a mão pelas costas dele. Eu estava pensando em quanto eu te amo, afirmo. Ele fica imóvel de um jeito que não é comum, mas apenas por um momento. E então ele toca meu cabelo, seus dedos lentamente penteando os fios. Você sentiu isso? Pergunto. Quando ele não responde, eu recuo novamente. Fixo o olhar nele até conseguir distinguir o brilho de seus olhos, a sombra de sua boca. Aaron? Sim, diz ele, mas parece um pouco sem fôlego. Sim, você sentiu? Sim, ele repete. Como é a sensação? Ele suspira. Rola de costas. Fica quieto por tanto tempo que por um momento não tenho certeza se vai responder. Então, suavemente, ele diz. É difícil descrever. É um prazer tão próximo da dor que às vezes não consigo distinguir os dois. Parece horrível. Não, ele diz. É sublime. Eu te amo. Uma inspiração repentina. Mesmo nessa escuridão, vejo a tensão em sua mandíbula, a tensão ali. Enquanto ele olha fixo para o teto. Eu me sento, surpresa. A reação de Aaron é tão espontânea que nem sei como eu nunca havia percebido isso antes. Mas por outro lado, talvez seja algo novo. Talvez algo realmente tenha mudado entre nós. Talvez eu nunca o tenha amado tanto assim antes. Isso faria sentido, suponho. Porque quando paro para pensar, quando realmente penso no quanto o amo agora, depois de tudo o que... Outra respiração repentina e brusca. E então ele ri com nervosismo. Uau! Eu digo. Ele bate a mão sobre os olhos. Isso é vagamente constrangedor. Agora estou sorrindo, quase rindo. Ei! Meu corpo fica tenso de repente. Um arrepio violento percorre minha pele e minha coluna fica rígida, meus ossos, sustentados no lugar por pinos invisíveis, minha boca congelada, aberta, tentando puxar o ar. O calor preenche a visão. Estou estática e não ouço nada, não vejo nada além de grandes corredeiras, água branca, vento feroz. Não sinto nada. Não penso em nada. Não sou nada. Fico, pelo mais infinitesimal instante, livre. Trêmulas, minhas pálpebras abrem, fecham, sou uma asa, duas asas, uma porta abrindo e fechando, 5 aves, o fogo sobe dentro de mim, explode. Ela? A voz aparece em minha mente com força ágil, intensa e brusca, como pontadas no cérebro. Estupidamente percebo que estou com dor, minha mandíbula dói, meu corpo ainda está suspenso em uma posição não natural, mas ignoro. A voz tenta novamente. Juliette? A tomada de consciência, uma faca nos joelhos. Imagens da minha irmã enchem minha mente. Ossos e pele derretida, dedos espalmados, boca encharcada, sem olhos. Seu corpo estava suspenso debaixo d'água, longos cabelos castanhos como um enxame de enguias. Sua voz estranha e incorpórea me perfura. E assim eu digo sem falar. Emmaline, a emoção entra em mim, dedos cravando na minha carne, sensação raspando minha pele. O alívio dela é tangível. Posso sentir o gosto. Ela está aliviada, aliviada por eu reconhecê-la, aliviada por me encontrar, aliviada, aliviada, aliviada. O que aconteceu? Pergunto. Um dilúvio de imagens inunda meu cérebro até afundar, até eu afundar. Suas memórias afogam meus sentidos, obstruem pulmões. Engasgo quando os sentimentos colidem comigo. Vejo Max, meu pai, inconsolável após o assassinato de sua esposa. Vejo o comandante supremo Ibrahim, frenético e furioso, exigindo que Anderson reúna as outras crianças antes que seja tarde demais. Vejo Emmaline brevemente abandonada, aproveitando uma oportunidade. Tento recuperar o fôlego. Evie se certificou de que apenas ela ou Max pudessem controlar os poderes de Emmaline e com Evie morta, os dispositivos de segurança implementados foram subitamente enfraquecidos. Emmaline percebeu que após a morte de nossa mãe, haveria uma breve janela de oportunidade. Uma breve janela durante a qual ela poderia recuperar o controle de sua própria mente antes que Max refizesse os algoritmos. Mas o trabalho de Evie foi bom demais e a reação de Max, muito rápida. Emmaline teve um sucesso apenas parcial. Morrendo, ela me diz. Morrendo. Cada lampejo de sua emoção é acompanhado por um ataque torturante. Minha carne está machucada. Minha coluna parece líquida, meus olhos, cegos, ardentes. Sinto Emmaline, sua voz, seus sentimentos, suas visões, mais fortemente do que antes, porque ela está mais forte do que antes. O fato de ter conseguido recuperar poder suficiente para me encontrar é apenas uma prova de que ela está pelo menos em parte liberta, sem suas amarras.
Max e Evie estavam fazendo experiências com Emmeline em um grau imprudente nos últimos meses, tentando torná-la mais forte, mesmo enquanto seu corpo murchava a olhos vistos. Isso é a consequência. Estar tão perto dela é nada menos que torturante. Acho que gritei. Eu gritei? Tudo sobre Emmeline é elevado a um nível febril. Sua presença é selvagem, de tirar o fôlego, e estremece até ganhar vida dentro dos meus nervos. Som e sensação percorrem minha visão, percorrem-me violentamente. Ouço uma aranha correndo com as patinhas pelo chão de madeira. Mariposas cansadas arrastam suas asas pela parede. Um rato leva um susto e se acomoda durante o sono. Fragmentos de poeira se partem contra uma janela, estilhaços escorregando no vidro. Meus olhos deslizam, desvairados no meu crânio. Sinto o peso opressivo do meu cabelo, dos meus braços e pernas, da minha pele enrolada em volta de mim como celofane, um caixão de couro. Minha língua é um lagarto morto empoleirado na minha boca, áspero e pesado. Os pelos finos dos meus braços se eriçam e oscilam, se eriçam e oscilam. Meus punhos estão tão cerrados que as unhas perfuram a carne macia das mãos. Sinto uma mão em mim. Onde? Estou? Solitária, ela diz. Ela me mostra. Uma visão de nós duas, de volta ao laboratório onde a vi pela primeira vez, onde matei nossa mãe. Eu me vejo do ponto de vista de Emmeline e é surpreendente. Ela não vê muito mais do que um borrão, mas pode sentir minha presença, pode distinguir o contorno da minha forma, o calor que emana do meu corpo. E então minhas próprias palavras, voltaram ao meu cérebro. Tem que haver outra maneira. Você não precisa morrer. Podemos superar isso juntas. Por favor, quero minha irmã de volta. Quero que você viva. Emmeline, não vou deixar você morrer aqui. Emmeline, podemos superar isso juntas. Podemos superar isso juntas. Podemos superar isso. Juntas? Uma sensação fria e metálica começa a florescer no meu peito. Ela se move através de mim, pelos meus braços, pela minha garganta, pressiona minhas entranhas. Meus dentes latejam. A dor de Emmeline crava as garras e se arrasta, agarra-se com uma ferocidade que não suporto. Sua ternura também é desesperadora, aterrorizante em sua sinceridade. Ela é dominada pela emoção quente e fria, alimentada por raiva e devastação. Ela está me procurando, esse tempo todo. Nestes últimos dias, Emmeline procurou minha mente no mundo consciente, tentando encontrar um porto seguro, um lugar para descansar, um lugar para morrer. Emmeline, eu digo. Por favor, irmã. Algo fica tenso na minha mente, aperta. O medo impulsiona através de mim, perfura os órgãos. Estou chiando. Sinto o cheiro de terra e folhas úmidas, em decomposição, e sinto as estrelas fitando minha pele, o vento pressionando-se pela escuridão como um pai ansioso. Minha boca está aberta, pegando mariposas. Estou no chão. Onde? Não mais na minha cama, percebo. Não mais na minha barraca, percebo. Não mais protegida. Mas quando foi que eu andei? Quem mexeu nos meus pés? Quem empurrou meu corpo? A que distância? Tento olhar em volta, mas estou cega, minha cabeça presa em um torno, meu pescoço reduzido a tendões em frangalhos. Minhas respirações enchem meus ouvidos, ásperas e ruidosas, duros esforços ofegantes, minha cabeça balança. Meus punhos se abrem, as unhas raspam quando meus dedos se abrem, palmas planas, sinto o cheiro de calor, gosto de vento, som de terra. Terra debaixo das minhas mãos, na minha boca, nas minhas unhas. Estou gritando, eu percebo. Alguém está me tocando e eu estou gritando. Pare, eu grito. Emmeline, por favor, não faça isso. Solitária, ela diz. Solitaria. E com uma agonia repentina e feroz. Sou deslocada. Kenji, é estranho chamar isso de sorte. Parece estranho, mas de alguma maneira perversa e distorcida, isso é sorte. É sorte eu estar em pé no meio de florestas úmidas e congelantes antes que o sol se preocupe em levantar a cabeça. Sorte que a parte superior do meu corpo desnudo esteja meio entorpecida pelo frio. Sorte que Naziera esteja comigo. Vestimos nossa invisibilidade quase em um instante, então ela e eu estamos pelo menos temporariamente seguros aqui, no trecho de 800 metros de natureza intocada entre territórios regulamentados e não regulamentados. O santuário foi construído em alguns acres de terra não regulamentada, não muito longe de onde estou, e só fica magistralmente escondido debaixo do nariz de todos por causa do talento sobrenatural de Nouria para dobrar e manipular a luz. Dentro da jurisdição de Nouria, o clima é de alguma forma mais temperado, as condições do tempo mais previsíveis. Porém, aqui na natureza intocada, os ventos são implacáveis e combativos. As temperaturas são perigosas.
Ainda assim, temos sorte de estar aqui. Naziera e eu estávamos fora da cama há algum tempo, correndo pela escuridão na tentativa de matar um ao outro. No fim das contas, tudo acabou sendo um mal-entendido complicado, mas também era uma espécie de quisme, destino. Se Naziera não tivesse entrado no meu quarto às 3 da manhã e quase me matado, eu não a teria perseguido através da floresta, além da vista e das proteções à prova de som do santuário. Se não estivéssemos tão longe do santuário, nunca teríamos ouvido os gritos distantes e ecoantes de cidadãos aterrorizados. Se não tivéssemos ouvido esses gritos, nunca teríamos corrido em direção à fonte. E se não tivéssemos feito nada disso, nunca teria visto minha melhor amiga gritando até o amanhecer. Eu teria perdido isso. Jota de joelhos na terra fria, Warner agachado ao lado dela, os dois parecendo a morte enquanto as nuvens literalmente derretem-se no céu acima deles. Os dois estão parados na parte externa à entrada do santuário, uma área abrangendo o trecho intocado de floresta que serve como um tampão entre o nosso acampamento e o coração do setor mais próximo, o de número 241. Por quê? Eu congelei quando os vi lá, duas figuras devastadas entrelaçadas, pernas e braços plantados no chão. Fiquei paralisado pela confusão, depois pelo medo, depois pela descrença, as árvores se curvando para o lado e o vento batendo no meu corpo, lembrando-me cruelmente de que nem tive chance de vestir uma camisa. Se minha noite tivesse sido diferente, eu poderia ter tido essa chance. Se minha noite tivesse sido diferente, eu poderia ter aproveitado, pela primeira vez na minha vida, o nascer do sol romântico e uma reconciliação atrasada com uma garota bonita. Naziera e eu teríamos dado risada sobre como ela me chutou nas costas e quase me matou, e como depois eu quase atirei nela por isso. Depois eu teria tomado um longo banho, dormido até o meio-dia e comido o equivalente a meu peso no café da manhã. Eu tinha um plano para hoje, fazer tudo numa boa. Eu queria um pouco mais de tempo para me curar depois da minha experiência mais recente de quase morte e não achava que estava pedindo muito. Pensei que talvez, depois de tudo pelo que eu tinha passado, o mundo finalmente pudesse me dar uma folga, deixar-me respirar entre as tragédias. Até parece. Em vez disso, estou aqui, morrendo de geladuras e horror, vendo o mundo se despedaçar ao meu redor. O céu balançando descontrolado entre horizontes horizontais e verticais. O ar perfurando aleatoriamente. Árvores afundando no chão. Folhas sapateado ao meu redor. Estou vendo, estou testemunhando ativamente, e ainda não consigo acreditar. Mas estou escolhendo chamar de sorte. Sorte por estar vendo isso, sorte por sentir que poderia vomitar, sorte de ter percorrido todo esse caminho com meu corpo ainda doente e machucado, bem a tempo de conseguir um lugar de primeira fila para o fim do mundo. Sorte, destino, coincidência, acaso. Chamarei de truque de mágica esse sentimento nauseante de frio na barriga, se isso me ajudar a manter os olhos abertos por tempo suficiente para testemunhar, para descobrir como ajudar, porque não há mais ninguém aqui, ninguém além de mim e Naziera, o que parece loucura em um nível improvável. O santuário deveria ter seguranças em patrulha o tempo todo, mas não vejo sentinelas nem sinal de ajuda a caminho. Também não há soldados do setor próximo, nem mesmo civis curiosos e histéricos. Nada. É como se estivéssemos no vácuo, em um plano invisível de existência. Não sei como Jota e Warner chegaram tão longe sem serem vistos. Os dois parecem terem sido literalmente arrastados pela terra. Não tenho ideia de como conseguiram não ser notados. E embora seja possível que Jota tenha começado a gritar, ainda tenho 1000 perguntas sem resposta. Elas terão que esperar. Olho para Naziera por hábito, esquecendo por um momento que ela e eu somos invisíveis. Mas então eu a sinto se aproximar e dou um suspiro de alívio quando sua mão desliza na minha. Ela aperta meus dedos. Retribuo a pressão. Sorte, eu lembro. É sorte estarmos aqui agora, porque se eu estivesse na cama, onde deveria estar, nem saberia que Jota estava com problemas. Teria perdido o tremor na voz da minha amiga durante seu grito, implorando misericórdia. Eu teria perdido as cores arrebatadoras de um nascer do sol subvertido, um pavão no meio do inferno. Teria deixado de ver o jeito com que Jota apertou a cabeça entre as mãos e chorou de soluçar. Eu teria deixado de sentir os cheiros intensos de pinheiro e enxofre no vento, teria deixado de sentir a dor seca na garganta, o tremor reverberando pelo meu corpo. Eu teria deixado de ver o momento em que Jota mencionou a irmã pelo nome. Teria deixado de ouvir Jota pedir especificamente à irmã para não fazer algo. Sim, isso definitivamente é sorte. Porque se eu não tivesse ouvido nada disso, não saberia quem culpar. Imaline. Ela Juliette.
Tenho olhos, 2, sinto-os rolando para frente e para trás, girando e girando no meu crânio. Eu tenho lábios, 2, sinto-os, molhados e pesados, forço-os a abrir. Tenho dentes, muitos, língua, 1 e dedos, 10, conto-os 1, 2, 3, 4. Novamente do outro lado, estranho, estranho ter uma língua, estranho. É um tipo estranho de coisa, um estranho tipo de coisa. Solidão. Dá o bote em você. Discreta e imóvel, senta-se ao seu lado na escuridão, acaricia seus cabelos enquanto você dorme, envolve seus ossos, apertando-os com tanta força que quase o emenda em respirar, quase o impede de ouvir o pulsar do sangue que corre sob sua pele. Toca desde seus lábios até a penugem da nuca. A solidão é um tipo estranho de coisa, um tipo estranho de coisa, uma velha amiga parada ao seu lado no espelho gritando que você não é suficiente, nunca é suficiente, jamais é suficiente. Às vezes, ela simplesmente não vai embora. Kenji. Eu me esquivo de uma erupção no chão e me abaixo bem a tempo de evitar um grupo de videiras crescendo no meio do ar. Uma rocha distante cresce a um tamanho astronômico e no momento em que começa a rolar em nossa direção, aperto minha mão na de Naziera e mergulho para me esconder. O céu está se despedaçando. O chão está se partindo embaixo dos meus pés. O sol brilha, escuridão estroboscópica, luz estroboscópica, tudo sobrenatural. E as nuvens? Há algo novo de errado com as nuvens. Elas estão se desintegrando. As árvores não conseguem decidir se levantam ou se deitam. Rajadas de vento brotam do chão com um poder aterrador e de repente o céu está cheio de pássaros. Cheio de malditos pássaros. Emmeline está fora de controle. Sabíamos que seus poderes telecinéticos e psicocinéticos eram como os de deuses, além de qualquer coisa que já tínhamos conhecido, e sabíamos que o restabelecimento havia construído Emmeline para controlar nossa experiência no mundo. Mas isso era tudo, e isso era apenas conversa. Teoria. Nós nunca vimos assim. Incontrolável. Ela está claramente fazendo algo com J agora, devastando sua mente ao mesmo tempo em que ataca o mundo ao nosso redor, porque a viagem de ácido que estou encarando só está piorando. Volte. Eu grito por cima do barulho. Busque ajuda, traga as meninas. Um único grito de concordância e a mão de Naziera se solta da minha, suas botas pesadas no chão são minha única indicação de que ela está correndo em direção ao santuário. Mas mesmo agora, especialmente agora, suas ações rápidas e certas me enchem de alívio e não é pouco. É bom ter uma parceira habilidosa. Caminho pela floresta esparsa, grato por ter evitado os piores obstáculos. Quando finalmente estou perto o suficiente para discernir de forma adequada o rosto de Warner, retiro minha invisibilidade. Estou tremendo de exaustão. Mal me recuperei de ser drogado quase até a morte, e ainda assim, estou aqui já prestes a morrer novamente. No entanto, quando olho para cima, meio dobrado, com as mãos nos joelhos e tentando respirar, percebo que não tenho o direito de reclamar. Warner parece ainda pior do que eu esperava. Exposto, tenso, uma veia saltada na têmpora. Ele está de joelhos, segurando J como se estivesse tentando conter uma insurreição, e eu não percebi até este exato segundo que ele poderia estar aqui por mais do que apenas apoio emocional. A coisa toda é surreal. Os dois estão praticamente nus na terra, de joelhos, J com as mãos pressionadas nos ouvidos, e não posso deixar de imaginar que tipo de inferno os trouxe a esse momento. Pensei que era eu quem estava tendo uma noite estranha. Algo bate de repente na minha barriga e eu me dobro, atingindo o chão com força. Braços trêmulos, tento me levantar apoiado nas mãos e joelhos, e examino a área imediata ao meu redor em busca do culpado. Quando vejo, perco o fôlego. Um pássaro morto, a alguns metros de distância. Jesus! J ainda está gritando. Forço meu caminho através de uma repentina e violenta rajada de vento, e justamente quando recuperei o equilíbrio, pronto para eliminar os últimos 15 metros que me separam dos meus amigos, o mundo fica mudo. Som desligado. Sem ventos uivantes, sem gritos torturados, sem tosses, sem espirros. Este não é um silêncio comum. Não é imobilidade, não é quietude. É mais do que isso. É nada. Eu pisco, minha cabeça girando em um movimento lento e torturante enquanto vasculho a distância que nos separa em busca de respostas, desejando que as explicações apareçam, esperando que a força pura da minha mente seja suficiente para fazer a razão brotar do chão. Não é. Fiquei surdo. Naziera não está mais aqui, J e Warner ainda estão a 15 metros de distância, e eu fiquei surdo. Surdo ao som do vento, às árvores trêmulas. Surdo à minha própria respiração difícil. Aos gritos dos cidadãos nos complexos mais além. Tento apertar meus punhos e leva uma eternidade, como se o ar estivesse denso, grosso. Há algo de errado comigo.
Estou lento, mais lento do que nunca, como se estivesse correndo debaixo d'água. Algo está propositadamente me segurando, me afastando fisicamente de Juliette, e de repente tudo faz sentido. Minha confusão anterior se dissolve. Claro que ninguém mais está aqui. É claro que ninguém mais veio ajudar. E Malini nunca permitiria. Talvez eu tenha chegado tão longe só porque ela estava ocupada demais para me notar imediatamente, para me sentir aqui, no meu estado invisível. Isso me faz pensar no que mais ela fez para manter essa área livre de invasores. Isso me faz questionar se vou sobreviver. Está ficando mais difícil de pensar. Levo uma eternidade para fundir pensamentos. Levo uma eternidade para mover os braços, para levantar a cabeça, olhar ao redor. No momento em que consigo abrir a boca, esqueci que minha voz não faz som. Um lampejo de ouro ao longe. Vejo Warner se mexendo tão lentamente que me pergunto se estamos sendo afligidos pela mesma condição. Ele está lutando desesperadamente para se sentar ao lado de Jota, que ainda está de joelhos curvada para a frente de boca aberta. Os olhos dela estão fechados em concentração, mas se ela está gritando, eu não consigo ouvir. Eu mentiria se dissesse não estar aterrorizado. Estou perto o suficiente de Warner e Jota para poder entender suas expressões, mas não adianta, não tenho ideia se estão feridos. Então desconheço a dimensão disso com que estamos lidando. Tenho que me aproximar de alguma forma. Mas quando dou um passo doloroso para frente, um lamento agudo explode nos meus ouvidos. Eu grito sem fazer som, batendo as mãos na minha cabeça enquanto o silêncio, de forma repentina, violenta, é agravado pela pressão. A dor de uma faca penetra em mim, pressionando meus ouvidos com uma intensidade que ameaça me esmagar por dentro. É como se alguém tivesse lotado minha cabeça de hélio, como se, a qualquer momento, o balão que é meu cérebro fosse explodir. E quando penso que a pressão pode me matar, quando penso que não aguento mais a dor, o chão começa a fazer um estrondo, a tremer. Há uma rachadura sísmica, um craque, e o som volta ativa. Um som tão violento que rasga e escancara algo dentro de mim, e quando finalmente tiro minhas mãos dos ouvidos, elas ficam vermelhas, começam a pingar. Cambaleio, minha cabeça lateja. Zunindo. Zunindo. Limpo as mãos ensanguentadas no meu tronco nu e minha visão começa a nadar. Avanço numa investida de estupor e pouso mal, minhas mãos ainda úmidas batendo na terra com tanta força que fazem meus ossos estremecerem. A terra embaixo dos meus pés ficou escorregadia, molhada. Olho para cima, apertando os olhos para o céu e para a repentina chuva torrencial. Minha cabeça continua balançando como se tivesse uma dobradiça bem lubrificada. Uma única gota de sangue escorre pelo meu ouvido e cai no meu ombro. Uma segunda gota de sangue escorre pelo meu ouvido e cai no meu ombro. Uma terceira gota de sangue escorre pelo meu nome. Alguém chama meu nome. O som é grande, agressivo. A palavra entra vertiginosamente na minha cabeça, expandindo e se contraindo. Eu não consigo identificar. Kenji. Eu me viro e minha cabeça está zunindo, zunindo. KINJI. Eu pisco e levo dias, revoluções ao redor do sol. Amigo. Confiável. Algo está me tocando, embaixo de mim, me carregando para cima, mas não é bom. Eu não me mexo. Pesado. Demais. Tento falar, mas não consigo. Não digo nada, não faço nada e minha mente se abre, dedos frios entram no meu crânio e desconectam o circuito interno. Fico parado. Enrijecido. A voz ecoa ganhando vida na escuridão atrás dos meus olhos, falando palavras que parecem mais memória do que conversa, palavras que não conheço, não entendo. A dor que carrego, os medos que eu deveria ter deixado para trás. Eu me afundo sob o peso da solidão, das correntes de decepção. Só meu coração pesa 1 tonelada. Tenho tanto peso que ninguém pode mais me levantar da terra. Está tão pesado que não tenho escolha agora a não ser me enterrar. Está tão pesado, pesado demais. Solto o ar ao cair. Meus joelhos estalam quando atingem o chão. Meu corpo cai para frente. A terra beija meu rosto, me recebe em casa. O mundo fica escuro de repente. Corajoso. Meus olhos piscam. O som zumba em meus ouvidos, algo como uma eletricidade fraca e constante. Tudo está mergulhado em escuridão. Um apagão no mundo natural. O medo se agarra à minha pele. Me cobre. Mas, FRACU. Facas fazem buracos nos meus ossos, que se enchem rapidamente de tristeza, tristeza tão aguda que rouba meu fôlego. Nunca tive tanta esperança de deixar de existir. Estou flutuando. Sem peso e, no entanto, sentindo o puxão para baixo por causa dele, no destino de afundar para sempre. Luz fraca fratura a escuridão atrás dos meus olhos, e na luz, vejo água. Meu sol e lua são o mar, minhas montanhas, o oceano.
Vivo em líquido que nunca bebo, afogando-me constantemente em águas marmorizadas e leitosas. Minha respiração é pesada, automática, mecânica. Forçando inspirações, forçando expirações. O som estridente e estremecedor da minha própria respiração é meu lembrete constante da sepultura que é o meu lar. Ouço algo. Reverbera através do tanque, metal abafado contra metal abafado, chegando aos meus ouvidos como se fosse do espaço sideral. Aperto os olhos para o novo conjunto de formas e cores, formas borradas. Cerro os punhos, mas minha carne é macia, meus ossos como massa fresca, minha pele descasca-se em flocos úmidos. Mesmo que a água me cerque, minha sede é insaciável e minha raiva, algo estoura. Minha cabeça, minha mente, meu pescoço. Meus olhos estão arregalados, minha respiração em pânico. Estou de joelhos, minha testa pressionada no chão, minhas mãos enterradas na terra molhada. Sinto-me endireitando as costas e me inclinando para trás, a cabeça girando. Que porra é essa? Ainda estou tentando respirar. Olho em volta, meu coração acelerado. O que? Eu estava cavando minha própria cova. Um horror assustador e deslizante se move pelo meu corpo quando entendo. Emmaline estava na minha cabeça. Ela queria ver se conseguiria fazer eu me matar. E quando penso nisso, olhando para a tentativa patética que fiz de me enterrar vivo, sinto uma compaixão contundente e dolorosa por Emmaline. Porque senti a dor dela e não era cruel. Era desesperada. Como se ela estivesse esperando que se eu me matasse enquanto ela estivesse na minha cabeça, de alguma forma eu seria capaz de matá-la também. J está gritando de novo. Eu me levanto com dificuldade, o coração na boca, o céu se abrindo, liberando sua ira sobre mim. Não sei por que Emmaline tentou entrar na minha cabeça, corajoso, mas fraco. Mas sei o suficiente para entender que seja lá o que diabos esteja acontecendo, está além de mim conseguir lidar com isso sozinho. No momento só espero que todos no santuário estejam bem, e que Naziera volte em breve. Até lá, meu corpo ferido terá que fazer o melhor possível. Eu avanço. Enquanto o sangue frio e velho seca nas minhas orelhas e no meu peito, eu me forço adiante, me fortalecendo contra as intempéries cada vez mais voláteis. A sucessão constante de terremotos. Os relâmpagos. A tempestade furiosa intensificando-se rapidamente em um furacão. Quando finalmente chego perto o suficiente, Warner olha para cima. Ele parece atordoado. Ocorre-me então que ele acaba de me ver. Depois de tudo isso, ele acaba de perceber que estou aqui. Um lampejo de alívio brilha em seus olhos, muito rapidamente substituído por dor. E então ele diz duas palavras que eu nunca pensei que eu o inspiraria a dizer. Me ajuda. O pedido é levado pelo vento, mas a agonia em seus olhos permanece. E desse ponto de vista privilegiado, finalmente entendo a profundidade do que ele sofreu. No começo pensei que o Warner a estivesse mantendo firme, tentando dar apoio. Eu estava errado. J está vibrando de poder. E Warner mal está conseguindo se segurar a ela. Segurando-a no lugar. Alguém, está animando fisicamente o corpo de Juliette, articulando seus membros, tentando forçá-la a ficar ereta e possivelmente a ir embora daqui, e é apenas por causa de Warner que Emmaline não conseguiu. Não tenho ideia de como ele está fazendo isso. A pele de J ficou translúcida, com veias brilhantes e esquisitas no rosto pálido. A pele quase azul, pronta para rachar. Um zumbido grave emana de seu corpo, o crepitar da energia, o zumbido do poder. Eu agarro seu braço e no meio segundo em que Warner se move para distribuir seu peso entre nós três somos arremessados para a frente. Colidimos no chão com tanta força que mal posso respirar e quando finalmente consigo levantar a cabeça, olho para Warner, meus próprios olhos arregalados de terror desvelado. Isso é coisa da Emmaline. Grito as palavras para ele. Ele concorda balançando a cabeça, o rosto sombrio. O que podemos fazer? Exclamo. Como ela pode continuar gritando assim? Warner apenas olha para mim. Ele apenas olha para mim, e sua expressão torturada me diz tudo o que preciso saber. J não pode continuar gritando assim. Ela não pode ficar de joelhos gritando por um século. Essa merda vai matá-la. Jesus Cristo. Eu sabia que era ruim, mas por algum motivo não achei que fosse tão ruim. J parece prestes a morrer. Devemos tentar pegá-la? Nem sei por que pergunto. Duvido que eu pudesse levantar o braço dela acima da minha cabeça, que dirá seu corpo todo. Meu próprio corpo ainda está tremendo tanto que mal posso fazer a minha parte de impedir que essa garota levite diretamente do chão. Não tenho ideia de que tipo de merda louca está bombeando em suas veias agora, mas J está em outro planeta. Ela parece meio viva, principalmente alienígena. Seus olhos estão fechados com força, sua mandíbula desencaixada.
Ela está irradiando energia. É aterrorizante pra cacete. E eu mal consigo acompanhar. A dor nos meus braços começou a subir pelos ombros e minhas costas e tremo violentamente quando um vento forte atinge minha pele nua e superaquecida. Vamos tentar, diz Warner. Eu concordo balançando a cabeça. Respiro fundo. Imploro a mim mesmo para ser mais forte do que sou. Não sei como faço, mas como que por um milagre eu me levanto. Warner e eu conseguimos segurar Juliette entre nós, e quando olho para ele, fico pelo menos aliviado ao descobrir que ele também parece estar com dificuldade. Nunca vi Warner com dificuldade, não de verdade, e tenho certeza de que nunca o vi suar. Mas por mais que eu adorasse rir um pouco agora, a visão dele se esforçando tanto para segurá-la apenas faz disparar uma nova onda de medo em mim. Não tenho ideia de quanto tempo faz que ele está tentando contê-la sozinho. Não tenho ideia do que teria acontecido com ela se ele não estivesse lá para suportar. E não tenho ideia do que aconteceria com ela agora, se a deixássemos à própria sorte. Algo sobre essa conclusão me dá força renovada. Tira a escolha da equação. J precisa de nós agora, ponto final. O que significa que tenho que ser mais forte. Ficar de pé assim nos tornou um alvo fácil em toda essa loucura. Solto um grito de aviso enquanto um pedaço de alguma coisa grande voa em nossa direção. Giro bruscamente para proteger J, mas levo um golpe na minha espinha, e a dor é tão impressionante que estou vendo estrelas. Minhas costas já estavam feridas esta noite, e as contusões devem piorar agora. Mas quando Warner me olha, em pânico repentino e aterrorizado, aceno com a cabeça, deixando que ele saiba que estou bem. Ela está segura comigo. Centímetro a centímetro angustiante, seguimos na direção do santuário. Estamos carregando J como se ela fosse Jesus entre nós, a cabeça jogada para trás, os pés se arrastando no chão. Ela finalmente parou de gritar, mas agora está em convulsão, seu corpo se contorcendo incontrolavelmente, e Warner parece estar se apegando à sua sanidade mental por um único fio desgastado. Parece que séculos se passam antes de vermos Naziera novamente, mas a parte racional do meu cérebro suspeita de que devem ter sido apenas 20, 30 minutos. Quem sabe? Tenho certeza de que ela estava tentando o seu melhor para voltar para cá com pessoas que pudessem ajudar, mas parece que é tarde demais. Tudo parece ser tarde demais. Não faço mais ideia do que diabos está acontecendo. Ontem, esta manhã, 1 hora atrás, eu estava preocupado com James e Adam. Achei que nossos problemas eram simples e diretos: recuperar as crianças, matar os comandantes supremos, ter um bom almoço. Mas agora, Naziera, Castle, Brandon e Nouria vêm correndo e param repentinamente diante de nós. Eles nos olham de um para o outro. Eles olham além de nós. Seus olhos se arregalam, seus lábios se abrem, eles ofegam. Giro o pescoço para ver o que eles estão vendo e percebo que há uma onda de fogo vindo diretamente em nossa direção. Acho que vou desabar. Meu corpo está menos do que instável. A essa altura, minhas pernas são feitas de borracha. Mal posso suportar meu próprio peso, e é um milagre que eu sequer esteja segurando J. De fato, basta uma rápida olhada no corpo contrito e insanamente tenso de Warner para perceber que ele provavelmente está fazendo a maior parte do trabalho no momento. Não sei como algum de nós sobreviverá a isso. Não consigo me mexer. Com toda certeza não consigo correr mais que uma onda de fogo. E eu realmente não entendo tudo o que acontece a seguir. Ouço um grito sobre-humano, e Stefan está subitamente correndo em nossa direção. Stefan. Ele está de repente na nossa frente, de repente entre nós. Ele pega J nos braços como se ela fosse uma boneca de pano e começa a gritar para todos nós corrermos. Castle fica para trás para redirecionar a água de um poço próximo e, embora seus esforços para apagar as chamas não sejam totalmente bem-sucedidos, é suficiente para nos dar a vantagem de que precisamos para fugir. Warner e eu nos arrastamos de volta ao acampamento com os outros e no minuto em que cruzamos o limiar para o santuário, nos deparamos com um mar frenético de rostos. Incontáveis figuras avançam, seus gritos e berros, sua comoção histérica se fundindo em uma única tempestade sonora ininterrupta. Logicamente eu entendo por que as pessoas estão aqui fora, preocupadas, gritando, berrando perguntas sem respostas umas para as outras. Mas neste exato momento, eu só quero que todas saiam do meu caminho. Nouria e Sam parecem ler minha mente. Eles emitem ordens para a multidão, e os corpos sem nome começam a sair da frente. Stefan não está mais correndo, mas caminhando apressado, afastando as pessoas do caminho, conforme o necessário, e sou grato a ele. Mas quando Sônia e Sarah vêm correndo em nossa direção, gritando para segui-las até a tenda médica, eu quase me lanço para a frente e beijo as duas. Não faço. Em vez disso levo um momento para procurar Castle,
me perguntando se ele conseguiu sair de lá bem. Mas quando olho para trás, examinando nosso trecho de terra protegida, experimento um momento repentino e sóbrio de consciência. A disparidade entre o que há aqui e o que há lá fora é irreal. Aqui, o céu está limpo. O tempo se acalmou. O chão parece ter se suturado novamente. O paredão de fogo que tentou nos perseguir de volta ao santuário agora não passa de fumaça. As árvores estão na posição vertical. O furacão é pouco mais que uma névoa fina. A manhã parece quase bonita. Por um segundo eu poderia jurar que ouvi um pássaro cantando. Provavelmente estou louco. Desabo no meio de um caminho bem desgastado que leva de volta às nossas barracas, meu rosto batendo contra a grama molhada. O cheiro de terra fresca e úmida enche minha cabeça e eu respiro, todo ele. É um bálsamo. Um milagre. Talvez, eu penso. Talvez nós fiquemos bem. Talvez eu possa fechar os olhos. Descansar um momento. Warner passa por meu corpo caído, seus movimentos tão intensos que levo um susto e me sento. Não tenho ideia de como ele ainda está se movendo. Ele nem está usando sapatos. Sem camisa, sem meias, sem sapatos. Apenas uma calça de moletom. Percebo pela primeira vez que ele tem um enorme corte no peito. Vários cortes nos braços. Um arranhão feio no pescoço. O sangue está pingando lentamente em seu tronco, e o Warner nem parece perceber. Cicatrizes por toda a extensão de suas costas, sangue manchando a frente de seu corpo. Ele parece insano. Mas ainda está se movendo, seus olhos quentes de raiva e algo mais. Algo que me deixa apavorado. Ele alcança Stefan, que ainda está segurando Jota, que ainda está tendo convulsões, e eu rastejo em direção a uma árvore, usando o tronco para me levantar do chão. Eu me arrasto atrás deles, vacilando involuntariamente com uma brisa repentina. Eu me viro muito rápido, vasculhando com os olhos a floresta aberta em busca de objetos voadores ou pedras, e encontro apenas Naziera, que pousa a mão no meu braço. Não se preocupe, diz ela. Estamos seguros dentro das fronteiras do santuário. Eu pisco para ela. E depois para as barracas brancas familiares que cobrem todas as estruturas sólidas independentes do acampamento glorificado que é este lugar de refúgio. Naziera faz um sinal afirmativo com a cabeça. Sim, é para isso que servem as barracas. Nori aprimorou todas as suas proteções luminosas com algum tipo de antídoto que nos torna imunes às ilusões que Emaline cria. Os 2 acres de terra estão protegidos, e o material refletivo que cobre as barracas fornece uma proteção mais garantida em ambientes fechados. Como você sabe de tudo isso? Eu perguntei. Pisco para ela mais uma vez. Eu me sinto estúpido. Adormecido. Como se algo dentro do meu cérebro tivesse se quebrado. Nas profundezas do meu corpo. Juliette, eu digo. É a única palavra que tenho nesse momento e Naziera nem se incomoda em me corrigir, em dizer que o nome verdadeiro é ela. Apenas pega minha mão e aperta. Ela Juliette. Quando sonho, eu sonho com som. Chuva, caindo com calma, estalando suavemente no concreto. Chuva, acumulando-se e tamborilando, até o som se tornar estática. Chuva, tão repentina, tão forte que assusta a si mesma. Sonho com água escorrendo pelos lábios e pontas de nariz, chuva caindo de galhos em poças rasas e turvas. Ouço a morte quando as poças estilhaçam, agredidas por pés pesados. Ouço folhas tremendo sob o peso da resignação, unidas a galhos dobrados com facilidade demais. Sonho com o vento, comprimentos de vento, metros de vento, acres de vento, sussurros infinitos se fundindo para criar uma única brisa. Ouço o vento pentear a grama selvagem de montanhas distantes, ouço o vento uivar confissões em planícies vazias e solitárias. Eu ouço o chiado de rios desesperados tentando silenciar o mundo em um esforço infrutífero de se silenciar. Mas, enterrado. No ruído indistinto está um único grito tão constante que em todos os dias passa sem ser ouvido. Vemos, mas não entendemos como isso palpita corações, aperta bocas, curva os dedos em punhos. É uma surpresa, sempre uma surpresa, quando finalmente para de gritar por tempo suficiente para falar. Dedos tremem. Flores morrem. O sol pisca, as estrelas expiram. Você está em uma sala, um armário, um cofre, sem chave. Apenas uma única voz que diz: me mate. Kenji. Jota está dormindo. Ela parece tão próxima da morte que mal consigo olhar para ela. Pele tão branca que é azul. Lábios tão azuis que são roxos. De alguma forma, nas últimas 2 horas, ela perdeu peso. Parece um passarinho, jovem, pequeno e frágil. Seus longos cabelos estão espalhados pelo rosto e ela está imóvel, uma pequena boneca azul com o rosto apontado diretamente para o teto. Ela poderia estar deitada em um caixão.
Não digo nada disso em voz alta, é claro. O próprio Warner parece bem próximo da morte. Sua aparência é pálida, desorientada, doentia, e se tornou impossível conversar com ele. Os últimos meses de camaradagem forçada quase fizeram uma lavagem cerebral em mim. Quase esqueci como Warner era. Frio,